The Jazz Singer, o cantor de jazz, foi estrelado por Al Jolson, e o enredo refletia parcialmente a vida real do artista. O filme contava a história de um menino judeu que desejava ser cantor, mas enfrentava a oposição da família. Os filmes falados com músicas e diálogos reais rapidamente fascinaram o público. Mas nem todos os artistas do cinema mudo tiveram sucesso na transição para os filmes falados. O mais famoso foi talvez Charles Chaplin. Ele acreditava que seu personagem mais popular, o Carlitos, só teria sucesso em pantomimas. Mas isso não chegou a prejudicar o cinema falado, nem a indústria de Hollywood, que crescia ainda mais. Em 1929, a Fox Filmes chegou a anunciar que iria se dedicar exclusivamente aos musicais. No final dos anos 20, 110 milhões de pessoas iam ao cinema todas as semanas. Mais tarde, isso iria mudar com o aparecimento da televisão. Mas o cinema falado já tinha se tornado um elemento essencial da cultura do século XX. Swanee, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks here. See, I even know my Mammy's waiting for me, praying. 15 de setembro de 1928. Neste prédio de Londres, Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar um número incontável de vidas: a penicilina. Fleming era um bacteriologista e trabalhava na Escola de Medicina da Universidade de Londres. Durante suas pesquisas, ele deixou abandonada por vários dias uma placa com bactérias estafilococcus. Quando examinou a placa novamente, notou que as bactérias tinham morrido em contato com o fungo levado pelo ar. Fleming identificou o fungo como penicillinum e batizou seu subproduto antibactericida de penicilina. A penicilina funciona interferindo no crescimento da parede da célula das bactérias. Quando a parede enfraquecida se rompe, a bactéria morre. A descoberta valeu a Fleming o Prêmio Nobel de Medicina de 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, a penicilina estava em uso geral e era um remédio quase milagroso, curando e salvando um número incontável de pessoas. – 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café.
novembro de 1930. 10 dias depois de derrubarem o presidente Washington Luiz, os militares brasileiros entregaram o poder ao líder da oposição revolucionária, o gaúcho Getúlio Vargas. O Brasil sofreu os efeitos da crise de 29. A velha república, dominada pela aristocracia do café, já não era capaz de responder aos anseios do país. Mas nas eleições de março, os currais eleitorais garantiram a vitória de Júlio Prestes, o candidato da situação. As elites dissidentes se reuniram aos antigos tenentes de 22 para derrubar o regime. Getúlio Vargas, o candidato presidencial derrotado, assumiu o comando do movimento. Ele iria ficar no poder até 1945, tornando-se o político mais importante na história do país. A Revolução de 30 abriu um período de mudanças profundas no Brasil. As cidades cresceram e o eixo da economia mudou da agricultura para a indústria. As lutas políticas também foram intensas e marcadas pelos conflitos ideológicos da época. A forte pressão para que a legalidade fosse restaurada por meio de uma nova Constituição levou à Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vargas e seus aliados acusaram São Paulo de separatismo e, com sucesso, conseguiram isolar e vencer os paulistas. Embora derrotados, os paulistas conseguiram sua nova Constituição em 1934. Mas Getúlio Vargas já tinha montado uma estrutura de poder que o manteria na chefia do governo até 45. Em 1935, o novo regime derrotou a intentona comunista, uma violenta revolta esquerdista liderada por Luiz Carlos Prestes. Ele já era um dos principais líderes do Partido Comunista Brasileiro. A onda repressiva que se seguiu à intentona abriu caminho para a implantação do Estado Novo em 1937. Era a ditadura, prisões, censura e ausência das liberdades fundamentais. Getúlio Vargas passou a flertar com o fascismo e chegou a buscar uma aproximação com a Alemanha de Hitler. Mas com a entrada do Brasil na guerra junto com os aliados e a vitória sobre a Alemanha, Getúlio seria deposto, mas voltaria ao poder e pelo voto. Primeiro de maio de 1931. O edifício mais alto do mundo abre suas portas aos negócios. O Empire State Building era uma estrutura imponente que se erguia quase 400 metros em direção ao céu. Foi um dos maiores feitos da engenharia no século XX. Nova York já era uma cidade muito ativa no início do século e também a capital econômica dos Estados Unidos. Havia falta de espaço e a solução lógica era construir para cima. Logo, a altura dos arranha-céus adquiriu um valor simbólico. Quanto mais alto o edifício, mais poderosas as empresas que lá se instalavam. A ideia de construir o prédio mais alto do mundo partiu de George Raskob, da General Motors. As obras começaram em março de 30. Trabalhadores destemidos montavam a estrutura, a Bia crescia também sua fama. Mas logo Raskob descobriu que tinha um concorrente. Lord Chrysler estava construindo o Chrysler Building e, para superar o Empire State, instalou um pináculo decorado do prédio. Raskob respondeu adicionando ao Empire State e garantiu o título de prédio mais alto. Tinha a melhor vista da cidade. Por 40 anos, o Empire State foi o maior arranha-céu do mundo. Ainda hoje é o símbolo da cidade de Nova York. Os anos 30 foram ao mesmo tempo agitados e surpreendentes. Na Inglaterra, o rei abandona o trono para se casar com uma plebeia.
Nas Olimpíadas de Berlim, um campeão negro destrói o mito da supremacia racial dos nazistas. Mesmo assim, empurrada por Hitler e Mussolini, marcha rumo à Segunda Guerra Mundial. Já os Estados Unidos procuram vencer a Grande Depressão com Roosevelt e suas reformas. – 8 de novembro de 1932. Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos numa das épocas mais conturbadas da história americana. A América estava mergulhada na Grande Depressão. Milhões de pessoas estavam sem trabalho e todos buscavam uma saída para o seu desespero. Na eleição presidencial de 32, o país tinha a chance de escolher entre Herbert Hoover, candidato à reeleição, e Roosevelt, o ousado governador de Nova York. A campanha de Roosevelt tinha uma mensagem simples: um New Deal, um novo projeto para o povo americano. Ele prometeu intervenção governamental para combater a crise econômica. Já a mensagem do presidente Hoover era para que a América mantivesse o rumo, e a economia se arrumaria por si mesma. Roosevelt venceu por ampla margem e, uma vez instalado no poder, convocou o Congresso para aprovar novas leis de estabilização da economia. Nos primeiros 100 dias de governo, impôs uma agenda ambiciosa e inédita. Primeiro, aprovou medidas para restaurar a confiança na economia, como a regulamentação dos bancos e da Bolsa de Valores. Depois, abriu frentes de trabalho para os desempregados com a construção de estradas, pontes e usinas hidrelétricas. A economia melhorou significativamente sob as diretrizes de Roosevelt, mas os Estados Unidos logo iriam enfrentar novas ameaças, grandes greves na indústria e, mais grave, a ascensão da Alemanha nazista. De janeiro de 1933. Uma parada à luz de tochas pelas ruas de Berlim anuncia ao mundo que Adolf Hitler tinha se tornado chanceler da Alemanha. Depois de várias tentativas de chegar ao poder numa era de depressão econômica, Hitler finalmente teve sucesso. Seu partido, o nazista, nacional-socialista, tinha formado um grupo de coalizão com os conservadores depois de um mês de reuniões secretas. Os conservadores se achavam capazes de conter o extremismo de Hitler. Logo descobririam o tamanho de seu erro. O nazismo dominou rapidamente a Alemanha. As colunas de Hitler marchavam pelas ruas, saudadas por enormes multidões. Uma vez chanceler, Hitler não perdeu tempo e começou a ampliar seu poder rapidamente. Restringiu a liberdade de imprensa e de expressão. Quando um incêndio criminoso destruiu o Reichstag, o prédio do parlamento, Hitler culpou a esquerda e baniu o Partido Comunista. A destruição do Reichstag simbolizou a agonia da democracia alemã. No dia 24 de março de 1933, o parlamento concedeu a Hitler poderes para legislar e mudar a Constituição. O partido nazista logo se tornou o único da Alemanha. Hitler usou os novos poderes para iniciar a sua mais odiosa obsessão, a perseguição aos judeus. Mas a ambição do ditador nazista ia além das fronteiras alemãs. Ele reconstruiu o exército alemão e iniciou uma política de anexações. A passividade da Europa estimulou Hitler a seguir construindo seu império. O mundo pagaria um alto preço por sua cegueira. – 8 de agosto de 1936. Uma estrela do atletismo americano, Jesse Owens,
deixou Hitler chocado ao conquistar 4 medalhas de ouro nos Jogos de Berlim. A capital alemã havia se tornado o centro da atenção do mundo em 1936, quando as Olimpíadas eram realizadas na Alemanha de Hitler. Seria um grande teste para a propaganda do Terceiro Reich. O líder nazista queria exibir sua nação para o mundo e provar no campo atlético a superioridade da raça ariana. Como um César moderno, ele ficou na tribuna de honra para receber a saudação dos atletas de 50 países. E então declarou aberta a 11ª Olimpíada da Era Moderna. Os jogos estavam abertos e as ideias de superioridade racial dos nazistas começam a ser desmentidas nas pistas. O atleta negro americano Jesse Owens venceu a corrida dos 100 metros rasos, os 200 metros, o salto em altura e o revezamento 4 por 100. Ele, Cornelius Johnson e outros negros conquistaram 13 medalhas, acabando com o mito da superioridade da raça ariana. Nessas ocasiões, Hitler já não estava no estádio. Não queria sentir a humilhação de ver alguém que considerava inferior derrotar os alemães. Jesse Owens, neto de escravos, fez história por seu fantástico desempenho atlético e também por simbolizar o repúdio ao racismo. (11 de dezembro de 1936). O rei Edward VIII se tornou o primeiro monarca britânico na história a abdicar de livre e espontânea vontade. Ele desistiu do trono por amor. Queria se casar com uma americana divorciada, mas enfrentou a oposição da Igreja Anglicana, do parlamento e da própria família. O novo amor do rei era Wallis Simpson, de 40 anos, uma socialite de Baltimore, Estados Unidos. Ela foi levada a Londres por seu segundo marido, Ernest Simpson, e através de uma amiga conheceu o príncipe Edward, com quem iniciou um romance. A imprensa de Londres foi discreta, mas depois que Edward subiu ao trono e Wallis iniciou um processo de divórcio para se casar com o rei, a explosiva história apareceu nos cinejornais americanos. Wallis Simpson, the former Baltimore Belle. King Edward and Mrs. Simpson. O romance do rei provocou uma crise na Grã-Bretanha. A Igreja Anglicana era contra o divórcio. O parlamento deu um ultimato ao rei: ou desistia do trono ou desistia de Wallis Simpson. Ele desistiu do trono. Of the woman I love. Num discurso pelo rádio, disse aos súditos que não podia reinar sem o apoio da mulher amada. Edward e Wallis se casaram e foram viver na França. A linha de sucessão passou para o irmão do rei, Jorge VI. Um dia, a sobrinha de Edward, Elizabeth, seria a rainha. (6 de maio de 1937). Foi o dia em que o Hindenburg, o premiado Zeppelin da Alemanha nazista, voltou aos Estados Unidos pela última vez. O Hindenburg era o maior dirigível gigante já fabricado na Alemanha. Foi projetado por um dos maiores especialistas alemães, Hugo Echner. A ideia era estabelecer um serviço regular de transporte de passageiros no Atlântico Norte. Na manhã de 6 de maio, o dirigível gigante cruzou vitoriosamente os céus de Manhattan. A aeronave tinha partido de Frankfurt, na Alemanha, 3 dias antes. Ao se aproximar do campo de Lakehurst, em Nova Jersey, o Hindenburg lançou seus cabos de amarração, preparando-se para o pouso. Estava a 100 metros de altura quando o desastre aconteceu. A maior aeronave do mundo explodiu, transformando-se numa bola de fogo. Os passageiros pulavam na tentativa de se salvar, enquanto o Hindenburg em chamas caía rumo ao solo. O acidente mostrou o poder de duas recentes criações: o rádio e os cinejornais.
No caminho, arrasaram o exército belga, que impedia a passagem por seu território, alegando neutralidade. Diante da crescente ameaça alemã, a Inglaterra entrou na guerra, a mais sangrenta que o mundo já tinha visto. Uma batalha em particular marcou a monstruosidade da guerra, a do Somme, que durou meses. No dia 1º de julho de 1916, aproximadamente 400 mil soldados ingleses e franceses deixaram suas trincheiras para atacar o exército alemão ao longo do rio Somme. Um erro estratégico do comando aliado que acreditou poder terminar a guerra com aquele ataque. As forças alemãs, entretanto, tinham metralhadoras e canhões de longo alcance, um grande poder de fogo desconsiderado pelos aliados. No final do primeiro dia de luta, 60 mil ingleses tinham morrido. Em setembro, os ingleses colocaram pela primeira vez os tanques no campo de batalha. Em novembro, o Somme estava conquistado pelos aliados, ao preço de 600 mil soldados perdidos. As baixas alemãs foram parecidas, e a guerra durou mais 2 anos. Um outro erro, desta vez da Alemanha, foi fatal. Submarinos germânicos começaram a atacar e a afundar navios de nações neutras que tentassem aportar na Inglaterra. Entre elas, os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, que relutavam em entrar na guerra, o clamor público diante desses ataques foi decisivo. Os belicistas americanos usaram o afundamento do navio Lusitânia e a morte de 1.200 pessoas como símbolo. Este desenho era projetado nas telas de todos os cinemas. Uma onda de indignação contra a Alemanha varreu os Estados Unidos. Em abril de 1917, saiu a declaração de guerra. O Brasil seguiu a mesma trilha. Depois do bloqueio alemão à Inglaterra, 3 navios mercantes brasileiros foram afundados. Em outubro de 17, o governo brasileiro declarou a guerra. O Brasil, entretanto, apenas marcou presença, mandou equipes médicas e 2 navios. A guerra terminaria logo. No dia 11 de novembro de 1918, os alemães assinaram o armistício. O custo da guerra tinha sido inacreditável. Mais de 10 milhões de mortos e 21 milhões de feridos. As despesas foram estimadas em 232 trilhões de dólares. Os termos do armistício foram pesados. A Alemanha teve de entregar todas as armas e aeronaves, 5 mil caminhões, 5 mil locomotivas e 150 mil vagões. Seus navios e submarinos ficariam atracados em portos aliados. O Tratado de Versalhes, assinado no ano seguinte, impôs novas e grandes punições. Restrições ao exército alemão e ao uso de armamentos, perda considerável de território e vultosas indenizações. Consideradas humilhantes, as imposições provocaram ressentimentos no povo alemão. Esses ressentimentos seriam bem explorados pelo nazismo, levantando uma nova guerra mundial. – 22 de janeiro de 1915. Alexander Graham Bell falou em Nova York através de um aparelho de voz e foi ouvido em São Francisco por seu colaborador Thomas Watson. Bell repetiu as mesmas palavras que disse a Watson 40 anos antes, quando ele inventou o telefone. Graham Bell, um imigrante escocês, tinha fascinação pela voz humana. Em 1872, fundou em Boston uma escola para crianças surdas,
e começou a criar aparelhos para ajudar as pessoas a ouvir. Para fazer peças de precisão, contratou o engenheiro Thomas Watson. Mais tarde, Watson diria ter ficado entusiasmado com a ideia de uma corrente elétrica que pudesse copiar as vibrações da fala. Em março de 1876, Watson entregou a Bell um transmissor à bateria. Este filme dramatiza o que aconteceu. Um fio foi estendido do andar superior, onde estava Graham Bell, até embaixo, onde Watson instalou um receptor. Bell, sem querer, derrubou um jarro de água e gritou por ajuda. Mr. Watson, come here. I want you. The big mouthpiece picked up... Watson contou depois que ouviu claramente o pedido através do receptor em sua orelha. O novo transmissor era melhor do que esperavam. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Bell e Watson fabricaram então um telefone que demonstraram na exposição centenária em Filadélfia. Graham Bell instalou o transmissor longe do público. No andar da exposição, Dom Pedro II, imperador do Brasil, exclamou: "Meu Deus, isso fala!" A dupla continuou aperfeiçoando a invenção, enquanto os fios telefônicos se espalhavam pelos Estados Unidos. Em 1915, aconteceu a ligação transcontinental tão esperada. Era o início de uma era de comunicação global que nem Graham Bell tinha sonhado. Mais tarde viriam os satélites, as antenas parabólicas, os telefones celulares e os cabos de fibra ótica. Somadas ao computador, essas inovações levaram ao surgimento da internet, a maior rede de comunicação instantânea e interativa do planeta. A internet não só revolucionou as comunicações, como teve um enorme impacto sobre a economia mundial e os negócios. Hoje, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo estão plugadas na web, a mídia do novo século. De março de 1917. Às 3 da tarde, o Tsar Nicolau II abdicou. Terminava a dinastia Romanov de 300 anos e começava uma nova fase histórica de transformações radicais na Rússia. A renúncia do Tsar aconteceu depois de meses de tumulto que tornaram seu governo insustentável. Foram anos de mau governo e inflexibilidade que levaram ao seu fim. Os fracassos no campo de batalha vinham desde a desastrosa guerra com o Japão e se agravaram com a Guerra Mundial. Somente em 1917, 9 milhões de combatentes russos morreram em combate ou não resistiram à fome e ao frio. Mas não apenas os soldados estavam sofrendo. A fome atingia vastas áreas do país junto com um rigoroso inverno. A pouca comida que havia não chegava ao povo por incompetência burocrática. As pessoas saíam às ruas exigindo comida e paz. Os soldados enviados para reprimir os manifestantes se recusavam a cumprir as ordens. Nicolau II assumiu pessoalmente o comando do exército. Foi a gota d'água. Ele capitalizou contra si todo o descontentamento com a guerra. Quase toda a Rússia entrou em convulsão. Era a Revolução de Fevereiro pelo calendário russo, março pelo ocidental. O Tsar teve de entregar o poder a um governo provisório, chefiado por Alexander Kerensky, do partido menchevique, adepto de um socialismo moderado.
A manutenção do país na guerra e a miséria abalaram o novo governo. No dia 7 de novembro, um golpe de Estado liderado por Vladimir Lenin derrubou o governo provisório. Os bolcheviques comunistas assinaram a paz em separado com a Alemanha. Entregaram as fábricas aos operários e as terras aos camponeses. Nacionalizaram os bancos. Mencheviques, capitalistas e nobreza tsarista se aliaram para fazer a contra-revolução. Os chamados brancos lutaram contra o Exército Vermelho Comunista criado por Leon Trotsky. Após a vitória, os bolcheviques fuzilaram milhares de pessoas, incluindo o tsar e sua família, e esmagaram as dissidências internas dentro do partido. O poder estava consolidado para a criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os ventos da Revolução Comunista chegaram ao Brasil quando os operários já estavam em pé de guerra. Reclamavam do aumento do custo de vida e rebaixamento dos salários, jornada de até 14 horas, fábricas insalubres, exploração de mão de obra infantil e feminina. As condições do trabalho no Brasil vinham piorando desde o início da década. Os operários se organizavam, principalmente sob a influência dos imigrantes anarquistas. Em 1917, uma grande greve paralisou São Paulo. A repressão foi violenta. Um operário morreu. Dezenas foram presos. Os líderes estrangeiros deportados. Nos 2 anos seguintes, o movimento operário cresceu e se alastrou pelo país. Em novembro, os anarquistas planejaram tomar o poder. Os líderes foram presos. Em março de 1922, nasceu o Partido Comunista do Brasil. Dia 16 de janeiro de 1919. O presidente eleito Rodrigues Alves morreu em consequência da chamada gripe espanhola que assolava o Brasil. A origem da gripe foi atribuída aos cadáveres insepultos da Primeira Guerra. O vírus teria sido trazido ao Brasil por imigrantes, a maioria espanhóis. Ela tomou conta das capitais, principalmente Rio e São Paulo, em 1918. As pessoas morriam aos borbotões, muitas vezes na calçada. Os caminhões passavam recolhendo os corpos, que eram envoltos em lençóis e enterrados em valas comuns. Os presos foram obrigados a trabalhar como coveiros. Só no mês de outubro, a gripe matou 8.000 pessoas em São Paulo. E foi embora tão repentinamente como chegou. Vamos acompanhar as décadas de 20 e 30. Foi um período de grandes transformações. Começou com a humanidade festejando o fim da Primeira Guerra Mundial e terminou com o mundo mergulhado novamente num grande conflito. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou, jogando o mundo inteiro numa grave crise econômica. Na Alemanha, a Grande Depressão abriu caminho para o nazismo e a ditadura de Hitler. Já os Estados Unidos se voltaram para o democrata Franklin Roosevelt e suas reformas. Mas o espírito humano mostrou toda a sua criatividade e novas invenções foram aparecendo. A penicilina, a televisão e o primeiro filme falado. A 16 de janeiro de 1920, entrou em vigor nos Estados Unidos a Lei Seca. Fabricar, vender ou consumir bebidas alcoólicas estava oficialmente proibido. No país inteiro, policiais jogavam fora todo o álcool que encontravam. Era o auge do movimento pela moderação e abstinência na América. Grupos conservadores e religiosos acreditavam que a bebida era uma ameaça à lei e à ordem. Mas, na verdade, a Lei Seca acabou estimulando os males que pretendia combater, o vício e o crime. Beber às escondidas passou a ser uma diversão atraente e glamurosa. Lugares que vendiam bebidas clandestinamente ficavam lotados todas as noites, com pessoas bebendo e dançando.
Fornecer bebida para o público se tornou um grande negócio para o crime organizado. Gangsters como Al Capone e Dutch Schultz construíram verdadeiros impérios com a venda de bebida ilegal. Calcula-se que em apenas 3 anos, os criminosos tiveram lucros da ordem de 15 milhões de dólares. A polícia tinha enorme trabalho para reprimir o crime organizado. Em 1923, metade do trabalho dos advogados dos Estados Unidos estava ligado a violações da lei seca. Manter a proibição custava 100 milhões de dólares por ano. E 5 de cada 6 americanos eram contra a lei seca. Finalmente, após 13 longos anos, a proibição foi revogada no dia 5 de dezembro de 1933. Novamente, os americanos podiam beber álcool sem violar a lei. A grande experiência que começara em 1920 foi um grande fracasso. Dia 26 de agosto de 1920. Em um passo histórico na direção da igualdade entre os sexos, as mulheres conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Foi o resultado de 80 anos de luta das mulheres americanas. O movimento pelo voto também estava ligado à luta por outros direitos. As mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e já podiam se divertir em público e usar roupas mais ousadas. Terminada a repressiva era vitoriana, o movimento pela emancipação feminina cresceu em todo o mundo. As sufragistas, como eram chamadas, combatiam os valores tradicionais e os preconceitos. Algumas se tornaram extremamente militantes e praticavam atos de desobediência civil. Uma delas sacrificou a vida numa das famosas corridas de Epsom na Grã-Bretanha para chamar atenção para a causa. Por isso, Emily Davison tornou-se mártir do movimento sufragista. Entre 1920 e 1940, as mulheres iriam conquistar o direito de voto em quase toda a Europa. No Brasil, o direito de voto para as mulheres veio com as mudanças geradas pela Revolução de 30. Nas eleições para a Constituinte de 1933, pela primeira vez as brasileiras puderam votar e se candidatar a cargos eletivos. Uma mulher foi eleita por São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira. – 5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje. Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Vila Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes.
O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 24 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 27 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu